Olá, boa tarde, meninos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como eu prometi, estou aqui de volta para a gente dar continuidade às nossas aulas, dar continuidade ao nosso ensino, dar continuidade à nossa aprendizagem. Hoje é segunda-feira, dia 30/3/2020. O nosso componente curricular de hoje é língua portuguesa. Antes de nós começarmos o conteúdo novo, do módulo novo, vamos lembrar um pouquinho do que a gente estudou antes de entrar na quarentena. Os conteúdos que nós estudamos da língua portuguesa. Alguém lembra? Vamos dar uma breve revisãozinha rapidinho. Nós aprendemos sobre o número de sílabas, né? Nós sabemos que as palavras elas são constituídas de sílabas. Então, tem palavras que têm 2 sílabas, como mesa. Tem palavras que têm 3 sílabas, sapato. Palavras que têm 3 ou mais sílabas, como goiabada. Então, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser dissílabas, com 2 sílabas, né? Trissílaba, com 3 sílabas. E polissílabas, com 3 ou mais, com 4 sílabas. Também nós aprendemos sobre a tonicidade. O que é tonicidade? Toda palavra tem uma sílaba que a gente pronuncia mais forte do que as outras. Então nós aprendemos que a palavra que tem a última sílaba mais forte, ela é chamada de oxítona. Por exemplo, café. A palavra que tem a sílaba mais forte, quando é a penúltima, ela é chamada de, quem lembra? De paroxítona. E as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte é chamada de proparoxítona. Ah, um detalhe, lembram? Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Por exemplo, ônibus. Então, nós aprendemos também dígrafos. E, tia Dete, nós aprendemos os dígrafos consonantais e aprendemos também sobre os dígrafos vocálicos, né? Os dígrafos consonantais são aqueles dígrafos constituídos de 2 consoantes, mas que, na hora da pronúncia, a gente só pronuncia o som de uma. Por exemplo, o LH, o NH, o CH, RR, SS, o SC, o XC. E também aprendemos os dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos são aqueles que têm uma vogal que vem acompanhada do M ou do N. E já aproveitando, nós só escrevemos os dígrafos vocálicos AN, ou seja, uma vogal com M antes do P e antes do B. E é isso aí, só para dar uma relembrada. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Nós agora vamos estudar o módulo 5, começando lá na página 85. O nosso novo conteúdo é sobre encontros vocálicos. Essa palavra vocálicos, lembra alguma coisa em vocês? Será de onde que eu tiro essa palavra vocálicos? Ah, eu acho que vocês já sabem aí sim. É o encontro de vogais. E quem lembra das vogais? As vogais são A, E, I, O e U. Temos aqui, tia Dete, você colocou fora da sequência? Tia Dete colocou fora da sequência porque nesses encontros vocálicos aqui, as vogais, elas são divididas em 2 grupos. Tia Dete, mas vai deixar de ser vogal? Não, continuam sendo vogal. Só que, quando nós vamos separar as sílabas das palavras, nós temos algumas vogais aqui que tem o som mais forte e tem outras que a gente pronuncia os sons bem mais fraco. Então, as vogais
que a gente pronuncia com o som mais forte é o A, o E e o O. E as que a gente pronuncia com o som mais fraco é o U e o I. Ou seja, o A, o E e o O, eles são a base da sílaba. Por isso que o som deles é mais forte. O U e o I, eles vêm acompanhando essas vogais. Então, eles são chamados de semivogais. É só porque o som deles na sílaba é pronunciado com menos força. E aí, esses encontros vocálicos, eles estão divididos em 3 partes. Eles estão divididos em ditongo. Ditongo é quando eu separo as sílabas de uma palavra e na mesma sílaba ficam juntas 2 vogais. Então, vai ficar junto uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal. A ordem das 2 não vai alterar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra flauta. Vejam só, flau. Quando eu pronuncio a primeira sílaba, o som do A e o U ficam juntos. Flau. Vejam que o som do A é mais forte do que do U. Então, aqui eu tenho o encontro de uma vogal e o encontro de uma semivogal. Outro exemplo, a palavra quadro. Olha aqui, quá. Quando eu pronuncio quá, o som do U ele é mais fraco. Agora o do A fica mais forte. Quadro. Outro exemplo de ditongo. Uma semivogal com uma vogal. Vejam que na primeira foi a vogal e depois a semivogal. Então a ordem aqui não vai alterar. Então, ditongo é o encontro de 2 vogais, ou seja, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Depois eu tenho o tritongo. Olha aqui, tritongo. Eu costumo dizer que basta você lembrar, o D do ditongo é o D de 2 vogais, ó. Olha aqui, uma que eu pronuncio com mais força, que é a vogal, e a outra que eu pronuncio com menos força, que é a semivogal. E aqui o tritongo. Vamos pegar essa mesma regrinha, eu vou lembrar do T do tritongo com o T da palavra 3. Então, tritongo é o encontro de 3 vogais pronunciadas na mesma sílaba. Jodete deixou até destacado aqui com a letrinha vermelha. Então, nós temos aqui a palavra Paraguai. Ó, olha aqui. Então, no tritongo, nós temos a junção de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, vai vir sempre nessa ordem. Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Outro exemplo de tritongo, a palavra averiguei. Ó, averiguei. Olha aqui, semivogal, mais vogal, mais semivogal. Então, ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. E nós temos o outro, que é o hiato. Nossa, tia Dete, agora? Você já encontrou 2, 3. Como é que é esse hiato? Ah, o hiato é bem diferente. O hiato é o seguinte, eu não vou ficar com as vogais juntinhas na mesma sílaba. Elas vão ficar em sílabas separadas. Olha aqui um exemplo. Paraíso. Está vendo aqui, ó? As vogais, cada uma ficou em sílaba diferente. Portanto, aqui eu tenho um hiato. Outro
exemplo, a palavra viajar. Olha aqui, o I ficou separado do A. Aqui no hiato, olha só, as vogais ficam em sílabas separadas. Então, olha só, esses encontros vocálicos tem 3 tipos, né? O ditongo, que é o de 2, o tritongo, de 3 vogais na mesma sílaba, e o hiato, que fica em sílabas separadas. Vejam aí, pensem aí em outras palavrinhas, vão pensando. Leite. Será que ela é ditongo? Ou será que ela é hiato? Ó, lei. Eu pronunciei o som ei de uma vogal com uma semivogal. Um exemplo de um tritongo. Saguão. Olha, guão, uão. 3 vogais na mesma sílaba. E do hiato, nossa, tem tantos. A tia Dete já até deu uma breve explicada sobre esse conteúdo na sala para vocês, né? Que um exemplo de um hiato. Saúde, viúva. Então, hiato é quando as vogais ficam em sílabas separadas. Então, para completar, vocês vão, para vocês, fixarem lá na cabecinha de vocês, vocês vão fazer a atividade de casa. Vocês vão pegar o livro lá na página 85 e vão fazer a tarefa de casa da página 85 até a página 87. E é isso aí, leiam lá, tá explicando mais bonitinho e vocês vão lembrar, tá bom? Então, conto com vocês e logo, logo nós vamos estar juntinhos. Agora estamos eu aqui atrás da telinha e você do outro lado, mas logo, logo vamos estar juntos. Estamos separados fisicamente, mas juntos em pensamento, estamos conectados, eu com saudades e vocês também. Então, façam a atividade de casa para fixar esse conteúdo. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula.